Bom, pessoal, a gente vai construir aqui junto o mapa da sua imagem para construir a tua figura de autoridade. Então, como é que esse mapa ele começa aqui? A primeira coisa a entender, o primeiro passo é a sua autoridade. Então você tem aqui autoridades. O que são essas autoridades? Ela é o seu ponto zero, eu chamo ponto zero da autoridade do profissional. É preciso encontrar esse ponto. Depois você tem toda a história dele. Você tem aqui no meio dessa história a formação, os títulos, as experiências, os problemas que ele é capaz de resolver. Depois você tem aqui um propósito. E essa autoridade é diferente de uma autoridade de mercado. Aqui você tem N autoridades, você descobre nesse ponto que você tem mais de 100 autoridades dentro aqui do teu sistema de autoridades, aqui mais de 100. Uma pessoa normal tem muitas e muitas autoridades. Essas autoridades, a gente vai usar elas para construir um posicionamento. O que é o posicionamento? É a definição de como esse profissional ele quer ser visto. Porque aqui, nas autoridades, a gente está falando da vida inteira. Aqui tem uma vida inteira. Então, para definir o posicionamento, as pessoas não têm tempo, não têm paciência também para saber de tudo isso daqui. Então, você precisa criar um posicionamento que ele é um alinhamento das suas autoridades. E isso tem que criar uma mensagem muito forte. Então, o posicionamento é como um leque. Aqui você abre o leque. Aqui você vê muitas e muitas autoridades que o profissional tem. Aqui você desenha depois que eu falo de um raio laser do profissional, é encontrar o ponto final aqui do posicionamento. Porque, como eu falei, você precisa construir esse posicionamento em pouco tempo. As pessoas na internet têm pouco tempo para te ver. Então, ele tem que ser rápido, forte, poderoso e passar uma mensagem muito rápido, esse posicionamento. Quando você faz isso, você cria a figura de uma super autoridade. Qual que é a diferença de uma autoridade de mercado, pessoas que dão um conteúdo para a gente, que te passam uma tabela de treino porque ele é nutricionista, então você dá autoridade para esse profissional para que ele te oriente, para que ele mostre o que fazer. Você dá ouvidos para ele, para essa autoridade. Agora, uma super autoridade, quando você faz esse processo aqui de uma forma muito boa, muito forte, você cria uma super autoridade. E a super autoridade é aquela pessoa que você olha para ela e fala, essa pessoa ela nasceu para fazer isso. Então é muito forte. E a gente consegue fazer isso aqui com um áudio de 2 minutos, apresentando esse profissional. Desde que você saiba fazer o levantamento das autoridades, a fazer uma boa leitura desse profissional para criar um posicionamento. E o terceiro elemento da imagem do profissional é o MM aqui, os meios e as mídias. Por que eu estou falando meios e mídias? Porque a gente está tão acostumado a falar de internet, que tem que ir para a internet, mas você tem
muitas formas de transmitir a sua imagem além da internet. E é importante entender que todos esses fatores independem da internet, né? Você se apresentar num grupo de network, você tomar um café com uma pessoa, implica em você saber criar, fazer uma leitura e criar um posicionamento e se apresentar. Então, quando você vai para a internet, se você souber fazer isso aqui, você vai de uma forma muito forte, muito mais rápido e muito mais poderosa. Então, os meios aqui, está o teu site, está o teu cartão de visitas, né? Está o teu Instagram. Aqui, outras mídias, tipo uma rádio, aquela rádio da sua cidade. Então, são todos os meios e as formas que você constrói a sua imagem, os teus anúncios. Então, você tem muitas e muitas formas aqui. O grande problema dos meios e das mídias aqui, né, da internet, é que as pessoas, os profissionais, eles saem daqui de um posicionamento, eles copiam posicionamento, né? E quando eles tentam ir para a internet, eles já têm um posicionamento muito parecido com outros profissionais. Então fica muito mais difícil ele se diferenciar, fica muito mais difícil ele entender o que ele precisa fazer aqui, o que ele pode mostrar, quem ele pode ser, como ele gerar conteúdo. Então, quando ele sabe fazer esse processo aqui da imagem, ele está capacitado para criar o posicionamento dele e não mais copiar. Então ele criou, ele entendeu esse processo de criação do posicionamento dele, ele entendeu que ele tem um posicionamento e uma autoridade única em qualquer situação, desde uma conversa na esquina até na internet, ele tem de fato uma imagem de autoridade para aquilo que ele quer criar. Então fica muito mais fácil, né? O último passo é quando você vai para o resultado. Aqui, né? Você passa de autoridade, posicionamento, para ir para as mídias e depois atingir o teu resultado. Criar autoridade sobre o teu mercado para conseguir atingir os teus objetivos. Então, esse é o processo da imagem. A partir do momento em que você abre o teu leque, compreende toda a gama de autoridades que você tem, sabe utilizar essas suas autoridades que são suas, né? Você não precisa mais copiar aquela referência do seu mercado, você não precisa mais ver o que eles estão fazendo, para que aí a partir daquilo você faça alguma coisa original. Você sabe criar o seu posicionamento a partir das suas próprias autoridades. E aí você vai utilizar a internet e todos os meios que você tem em mãos para atingir os seus resultados. E assim fica muito mais fácil, muito mais único, né? A consequência de percorrer esse processo aqui, né, é criar uma imagem única. Criada essa imagem única, a partir de autoridade, posicionamento, você vai para os meios, você é diferente naturalmente. Então os seus resultados eles vão ser potencializados, porque você construiu um alicerce, que é a tua imagem. Então você vai ser reconhecido como autoridade de uma forma muito mais natural, muito mais forte e muito mais rápida. Então, com essas ferramentas que você aprende aqui. E para que ele atinja o resultado, isso daqui é muito importante, nem sempre a internet ela é o meio mais acessível, mais rápido para atingir esse profissional. Porque cada profissional ele está num nível de autoridade. Às vezes ele tem um network muito forte em que você pode criar uma apresentação, ele tá acessível para ir para a rádio, para ser referência na cidade dele. Então é importante saber que a internet ela é extremamente importante, mas que tem uma série de outras mídias que é possível para gerar esses resultados também.
Não é necessário você ficar somente na internet. E o objetivo maior de percorrer essas etapas, o que é? É fazer o profissional percorrer uma escalada de autoridade. Ou seja, cada profissional está no nível da escada. Uns ainda estão começando a profissão dele, outros estão num nível mais avançado. Então esse processo, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o profissional subir esse degrau de autoridade. Então um profissional que está no nível corporativo, que quer subir o nível da autoridade dele, ir para um cargo de chefia, ele pode acontecer exatamente assim como o Abraão fez, né, que fez a aula dele 1 hora antes de atestar para uma entrevista de emprego e foi para esse nível de autoridade aí que vocês estão vendo. Eu trabalho numa empresa voltada para desenvolvimento de software. Eu faço parte da equipe que testa toda a qualidade do software, vê se está de acordo com a métrica dos clientes e tal. E já faz um tempinho que eu estava procurando crescer na empresa ou passar para uma outra empresa, principalmente uma empresa que fosse multinacional. Então, eu estava focando nessas empresas. E teve essa aula com o Felipe que me ajudou muito. E outras conversas que eu tive com ele também, assim, eu já fui pegando algumas coisas. E foi interessante que ele realmente me ajudou a ter essa visão de que muitas das coisas que eu já precisava, que eu precisava para uma outra vaga, para uma outra posição, eu já tinha, né? Eu não precisava achar que eu precisava fazer vários outros cursos, sei lá, pagar mais para fazer outros cursos. Não, eu simplesmente comecei a enxergar em toda a minha história várias coisas que eu já fiz em outras empresas, que muitas vezes eu esquecia de pontuar numa entrevista. Então, quando eu fui para aquela entrevista, eu já tinha colocado todo o meu script, tudo que eu ia falar, todos os pontos que eu ia exaltar, assim, né, para que a entrevistadora conseguisse enxergar. E ela só ouviu. Eu fiquei de cara quando eu terminei a entrevista, eu saí dando risada, que ela só ouviu eu falar. E depois já me marcaram para a segunda entrevista. Depois eles já me mandaram uma carta de contratação, lá, uma proposta. A outra possibilidade é trabalhar o site. Né? O site ele é conhecido como uma ferramenta que não vende para você. Porém, ele não vende, né? Porque todos os sites, assim como a gente vê no mercado, eles são cópias, porque usam a referência de outros sites. Então, eles acabam não comunicando aquilo que o profissional precisa. Então, eu tenho o exemplo da doutora Vivian, né? Que utilizando a rádio e mudanças no site dela atingiu esse resultado aí que vocês estão vendo. Ou seja, é possível fazer o cliente, né, o paciente, se apaixonar por ela somente utilizando o site. Então, fazendo ela subir um degrau de autoridade. Vejam aí. A paciente eu escrevi uma passagem da minha vida no Doctoralha, e aí o Felipe já tinha me orientado. E aí a paciente era uma paciente que tinha medo de operar varizes. E aí a paciente falou: "Ah, doutora, eu vi a senhora na internet, e aí eu gostei muito". E aí ela me contou a passagem da minha vida. E os olhos dela foram brilhando. E eu fui ficando emocionada em ouvir dela a minha história. E aí acabou que ela operou comigo. E aí, voltando a repetir, que era uma paciente que queria operar varizes, mas tinha medo de operar varizes. E aí ela operou comigo e é minha paciente até hoje. E foi muito legal, fizemos uma relação médico-paciente muito bacana. O outro exemplo, mesmo para profissionais que tenham um nível muito mais alto, fazer ele subir mais um degrau, né, profissionais que estão no nível executivo altíssimo, né, você programar um bom evento, uma boa live, assim como nós fizemos com a doutora Josiane, advogada tributária, em que em menos de 15 dias ela atingiu esse nível
de autoridade que vocês estão vendo aí? Realmente, a nossa escalada, ela foi a passos largos, né? Porque, assim, eu entrei no curso do Image Master e não esperava que em 15 dias a gente estaria já promovendo um grande evento, né? E que acabou reunindo muitas pessoas, e isso me surpreendeu muito, porque nesse momento a gente trabalhou as questões das habilidades, e eu consegui trazer um time de 9 pessoas, né, de grande influência no direito tributário, que fizeram com que eu alavancasse ainda mais a minha carreira na área tributária, principalmente, e que essas pessoas vieram a me convidar posteriormente para que eu estivesse em mesas de debates, inclusive fora do Brasil, para tratar dos temas de tributário, né? Então, eu coloquei 9 pessoas que, em tese, seriam mais experientes, mais competentes, mas no fim a gente se igualou no mesmo nível, e eu consegui ser a super autoridade ainda além deles, né? Porque daí eles me trouxeram como uma referência para a mesa de debates deles. Então, esse é o mapa da imagem para construir a tua autoridade. O Image Master, ele é mestre em reconhecer as suas próprias autoridades, criar o seu próprio posicionamento e ir para os meios e para as mídias que estão ao alcance dele para que ele possa atingir os resultados dele. E um bom processo, o que é o processo de mentoria e orientação aqui até que o profissional ele possa atingir o resultado dele? É preciso fazer uma análise muito precisa e rápida desse profissional aqui. Ou seja, captar as principais autoridades e mais fortes autoridades para criar a imagem aqui, um posicionamento de líder. Criado esse posicionamento de líder, fica muito mais fácil agora escolher quais as mídias e os meios a gente vai utilizar, né, com menor custo e o maior resultado. E com isso a gente tem um planejamento da imagem desse profissional.